SAC Seção Nordeste. Sou graduando em Engenharia de Materiais, sou calouro, aí estou no primeiro semestre. Sou bolsista de C também, na UFRN, com a linha de pesquisa de Paradigma da Indústria 4.0, estudos prospectivos de ativos na indústria de defesa. Sou membro do ramo I3E da UFRN desde 2021. Peço perdão a vocês caso tenha algum barulho aqui também, está tendo algumas coisas aqui em casa. Fui presidente do ramo I3E da UFRN no ano de 2022. Fui tesoureiro ano passado do ramo também. Fui secretário do capítulo de computação, né, da Computer Society aqui do ramo I3E da UFRN. E também fui presidente de um comitê local voltado justamente para essa parte de educação, divulgação científica, atividades educacionais, fora do contexto da universidade, chamado I3E em Class. Como falei, sou o atual coordenador de projetos e iniciativas do SAC da Seção Nordeste. Pode passar, tá? Apresentando um pouquinho para vocês sobre o know-how, o que é o know-how, seu objetivo. Basicamente, o know-how surgiu com a ideia de oferecer palestras para todas as pessoas. Preferencialmente, surgiu com essa ideia das palestras serem em inglês, apresentar sobre temas mais técnicos ligados ao I3E, com pessoas que têm propriedade, que atuam mais fortemente nessas áreas, com esses temas dentro do I3E, né? Por exemplo, o prêmio de MDA, projetos humanitários e várias outras vertentes que existem dentro do I3E. O projeto passou um tempo desativado, voltamos com ele esse ano, conseguimos reativar, e agora com essa reativação, o know-how surgiu com a ideia de trazer ainda a mesma temática, só que com aplicação um pouco mais limitada, né? Agora mais voltada para dentro do Brasil, ainda também para vários públicos, né? E com a língua portuguesa em si, e trazendo voluntários também que têm essa propriedade para falar essa parte ainda consiste na mesma ideia. Pode passar, tá? Agora eu abro para Pedro se apresentar. Fica à vontade, Pedro. Boa noite, pessoal. Eu sou Pedro Risse, eu sou o atual representante estudantil da seção e vou falar agora um pouquinho sobre o SAC da Seção Nordeste, né? Eu comecei minha trajetória na UFRB, tive vários cargos aí, mas o mais importante agora é que eu estou como representante estudantil da seção, estou no SAC aí desde 2022 e também estou no cargo de coordenador de conexões do SAC da região 9, né? Também nesses 2 anos. Pode passar, tá, por favor. Mas o que é o SAC, né? O SAC é a sigla para Student Activities Committee, ou Comitê de Atividade Estudantil. Toda seção em 3E possui um SAC dedicado a contribuir e auxiliar os membros estudantis e suas organizações nas suas atividades. Em especial, o nosso SAC aqui da seção, a gente possui um total de 14 integrantes divididos em 13 cargos, pois a gente sentiu que precisava de mais pessoas para contribuir para as atividades aqui da nossa seção. Então, temos atividades como o próprio know-how, a gente tem os prêmios, né, da Seção Nordeste que estão abertos até quinta-feira, a gente também ajuda a organizar a reunião seccional de ramos, enfim, a gente tem uma série de atividades voltadas para contribuir com as atividades dos nossos estudantes. Pode passar, tá? E nesse ano, a diretoria da seção, né, a diretoria profissional desse ano e do ano que vem, né, do biênio 2024-2025, ela é composta por Isabel Oliveira, que é a atual presidente, Ana Ellen Carvalho, que é a vice-presidente, e Alisson Cândido, que é o nosso tesoureiro. E, caso vocês ainda não façam parte, a gente tem uma comunidade no WhatsApp muito movimentada, muito fortalecida. A gente tem grupos gerais, né, um grupo geral, mas a gente tem grupos para as diretorias. Então, caso alguém aqui seja diretoria da nossa seção e que não esteja no grupo, pode entrar. Temos grupos capítulos, grupos para os grupos de afinidade, temos da PES, da RAIS, do I, do site. Temos também para o Webmaster, para marketing. Enfim, a gente tem uma variedade de grupos. Então, lá onde acontece as principais discussões, a gente tira dúvidas, rola network, enfim, as principais informações estão lá, então peço que vocês entrem na nossa comunidade, que ela é feita com muito carinho, alimentada com muito carinho e sempre seguindo os códigos de ética do I3E. Obrigado. E agora a gente passa para Carlos, ele é o nosso primeiro palestrante, ele vai abrir essa sequência que nós temos 3 palestrantes para hoje. Quem deu uma sacada lá no nosso Instagram do SAC da Seção Nordeste,
viu quem são os três palestrantes, já tem a noção do que vai rolar aqui hoje. E a gente começa com o Carlos. Pode ficar à vontade, Carlos. Tudo seu. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, quero agradecer ao SAC do Seção Nordeste Brasil pela oportunidade de falar com vocês sobre algo que eu amo e que eu faço com muito prazer dentro do I3E, que são atividades educacionais. Assim como o Pedro, eu tive diversos cargos dentro do meu ramo, e o principal deles é que eu sou o atual diretor de TI do ramo, e também sou auxiliar de liderança do projeto de extensão I3E Escolas. Eu já tive a oportunidade de participar do projeto lá quando eu estava um ano do I3E, fiz um pouco durante a pandemia, e aí no final do ano passado eu retornei ao projeto. Ok? Pode passar. E a ideia é eu falar com vocês sobre as atividades educacionais do meu ramo aqui em Minas, para vocês terem uma ideia sobre o que que a gente faz para a gente, assim, entro no contexto aqui de Juiz de Fora, né, que vocês vão ver que muitas atividades que a gente faz, vocês fazem também, muitas delas, e também é algo que possivelmente vocês já viram falar, inclusive, com outros segmentos estudantis, né, tipo PET, Engenheiros Sem Fronteiras, e é algo que a gente sempre, e algo que também tem a ver com o perfil dos membros de um ramo estudantil. Acho que também o que faz a cara das atividades digitais de um ramo estudantil é os seus membros. Aí vocês vão ver assim, como que a gente mudou ao longo dos anos aqui. Pode passar, por favor? Bem, eu tive uma curiosidade para ver assim, o que acontecia lá atrás, assim, nos primeiros anos do ramo, que foi lá para o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Bem, não sei se todo mundo aqui era nascido ou lembra sobre o apagão em 2001. E uma das primeiras atividades de impacto que o ramo aqui da UEJTF teve era trazer palestras de convidados internacionais, que inclusive um deles foi o diretor da R9 na época, para falar sobre a crise energética da Califórnia e colocar algumas coisas em comuns com o apagão que teve no Brasil, isso 2001, 2002 aproximadamente. E isso porque é algo que assim as pessoas sempre temiam, porque às vezes também via assim, às vezes as pessoas traziam notícias muito, tinha muito o sensacionalismo na época sobre a questão do apagão, e é algo que fazer as pessoas ficarem preparadas, porque também era na questão, era um ano antes da Copa do Mundo. Então as pessoas às vezes imaginavam que às vezes assim, será que realmente é passageiro? Será que realmente foi? Será que assim, futuramente vai ter mais apagão? Então, isso foi uma coisa que a gente fez assim, junto dentro da comunidade acadêmica. E aí, na segunda parte dos anos 2000, uma das atividades de destaque nosso foi que a gente fez uma Olimpíada de Robô, juntamente com Pet Elétrica, da UEJF. Foi por volta de 2008, a gente teve algumas atrações, inclusive vocês conseguem ver, se vocês forem no canal do YouTube aqui do ramo, vocês vão ver entrevistas da época, sobre como que estava sendo organizado, que foi inclusive foi feita assim na época era o TV Panorama, que agora é a atual TV Integração, que é uma afiliada da Rede Globo. Então, é uma coisa muito bacana que que depois vocês podem ver lá no ramo sobre isso. Pode passar. E, e antes da gente ir para as escolas, mostrar para vocês o que, que a gente faz de atividade educacional voltada para a comunidade acadêmica, né? A gente faz palestra, atividade para os calouros de engenharia elétrica, não só agora a gente está estendendo, mas inicialmente era mais para o pessoal da elétrica. Mini cursos em geral, como a gente pode ver, que era a programação Java, isso foi em 2015, né, esse cartaz. E a ideia, assim, como a gente sabe que muitos de a gente sabe que muitos conteúdos que a gente precisa não ofertado em sala de aula, os mini cursos eles são um ótimo aliado
e é de fácil realização e também para que a gente possa suprir algumas necessidades aqui do público, né? Hoje, agora a gente não faz tanto Java porque não é mais assim, o pessoal já não usa tanto Java. Agora a gente geralmente faz tipo uma linguagem que seria muito interessante fazer hoje é Python, por exemplo. E uma coisa também que inclusive foi um destaque nosso do ano passado nos concursos, é sobre um programa que foi o pessoal da IASC que fez, foi sobre trazer palestras sobre a inserção no mercado de trabalho. Uma das coisas que a gente tinha muito em falta, e também era uma reclamação constante da comunidade acadêmica, é que eles relatam dificuldades de encontrar possíveis empresas, possíveis portas de entradas para o mercado de trabalho, inclusive estágio. Então, a gente trouxe algumas palestras de pessoas, tanto da academia quanto do mercado de trabalho, para falar um pouco da sua experiência, o que eles esperam, quais são as dicas que eles dão para pessoas que estão procurando estágio, e também, inclusive, também para que tenha essa aproximação. E isso foi algo que deu muito certo e a gente até pretende fazer aqui, nos próximos meses aqui. Pode passar. Uma coisa que até a Laura vai comentar depois é o TASP. Aqui na UEJF, a gente fez muito lá por volta de 2015, 2016, e é algo que é uma forma barata para você treinar questões sobre você desafiar, como aqui nesse, por exemplo, nessa foto, os estudantes de calor de engenharia elétrica, essa foto de 2015, eles tiveram que construir a torre utilizando menos materiais e que fosse mais resistente possível. Como que seria medida de resistência? Ia jogar uma bolinha na estrutura para tentar ver se a estrutura ia cair, né? E uma das atividades que foi realizadas em 2013, 2014, foi o nosso primeiro Darashong, na versão bronze aqui do ramo. Isso foi uma coisa muito bacana que quem fez foi até o pessoal do I. E eu lembro que até na época era algo que a gente quase não, assim, algo muito distante assim, com isso a gente pôde, acho que de uma certa forma, o próprio prêmio animou um pouco, e eu acho que isso também preparou nos anos seguintes sobre o I3 da escola. Você pode passar. Que esse daí também é uma atividade muito bacana que, inclusive, o professor André Marcato, ele era ele tinha esse robô Now. Infelizmente, a gente não faz mais atividade, mas a gente ia nas escolas para que os estudantes tivessem um contato com robótica, né? E essa foto até a gente foi no concurso do SAIS, né? E eu imagino que as pessoas também adoraram, assim, acho que foi um momento que as crianças tiveram uma coisa, uma proximidade, assim, com robótica, porque, como vocês, eu acho que algum de vocês sabe que o Now, ele não é tão barato, ele possui, ele tá casas de centenas de reais, e é algo que agora, inclusive, até equipes de competição utilizam, uma delas, ou até o I3 organiza, né? Que eu esqueci o nome do evento, mas uma das categorias é o Now, né? E isso é algo que a gente sempre tenta trazer, assim. Muitas das coisas que a gente faz dentro aqui do ramo, a gente sempre tenta aproveitar de alguma forma na educação. E eu acho que também tem muito a ver com o perfil, que eu acho que foi uma coisa que isso foi uma coisa assim, de 2016 para cá, o perfil das pessoas que entravam, muitas delas tinham parentes que estudavam em escola, pessoas que eram muito próximas da escola, né? Geralmente a maioria é de escola estadual, e é algo que
É algo que também a satisfação, você vê o sorriso das crianças, eu acho que isso também, de uma certa forma, aproximou muito a gente, né? Pode passar. E essa é a nossa principal atividade, que é o I3E Escolas. Inicialmente, essa foto é mais antiga, mas é quando a gente só tinha um módulo do circuito científico. O que é o circuito científico? É um laboratório de baixo custo, que a gente tinha, por exemplo, massinha de modelar né, com uma bateria, com LEDs para exemplificar o funcionamento de uma corrente em série, em paralelo. Também a gente tinha o foguetinho, que com papel alumínio, com fósforo, você entende conceitos sobre como que o foguete sai da Terra, né? E como que funciona, por exemplo, algumas coisas com indicador de pH, sobre a questão do cloro da piscina, sobre essa questão do ácido de base, assim, isso é algo que são conceitos básicos em ciências, só que a gente traz de uma maneira divertida, sabendo que, infelizmente, em muitas escolas não tem sequer um laboratório de ciências, ou muitas das vezes os professores eles não conseguem nem apresentar porque tem um monte de coisa que eles têm que fazer de forma obrigatória e não conseguem fazer de alguma forma lúdica. É algo que e vocês podem ver que, por exemplo, as crianças sempre, principalmente primário, né, de primeira a quarta série, agora atualmente de primeiro ao quinto ano, é algo que as crianças sempre, você chama a atenção, né, e isso é algo que a gente, é um projeto muito bonito, que depois de um ano depois, 2 anos depois do início, exatamente, Matheus, nada paga. Essa sensação das crianças assim, aprenderem uma coisa de forma lúdica e também algo que assim, não é para isso, né? Isso, inclusive, depois de 2 anos, a gente teve a felicidade em ser um projeto reconhecido de extensão, que isso é algo também muito importante, principalmente agora, que é obrigatório ter 10% da carga horária dos cursos de extensão. E os ramos, eles podem ser aliados e também protagonistas de extensão, né? E é algo também que você pode aproximar, porque vai começar a chegar um momento que, assim, que as pessoas vão estar, às vezes, quase implorando por carga horária de extensão, e o ramo ele pode ser essencial para auxiliar também as pessoas, né? Porque isso também é uma coisa que a gente está trazendo para a sociedade como retorno do financiamento que eles fazem na nossa educação. Então, também é algo importante também frisar sobre isso. Pode passar. Essa daí também a gente teve a oportunidade. Isso foi quando o I3 da escola já estava mais estruturado. E agora nesse foi uma ação que a universidade tem, que infelizmente depois da pandemia não teve mais, que no domingos o campus ficava aberto e a universidade trazia projetos de vários institutos para que as pessoas pudessem é, conhecer, ter um contato. Às vezes, por exemplo, a gente nesse caso, quando atendia aí, era uma família inteira, então assim, tinha também crianças, a gente apresentava coisas de maneira lúdica sobre as questões, assim. Além também, em 2019, o I3 das escolas, além desse circuito científico que tinha falado, a gente trouxe também a questão da robótica, só que não era com o NAU, agora a gente trazia com o NXT, do Lego, e também alguns experimentos de energia, por exemplo, sobre a questão do funcionamento de um trem-bala, né, os fundamentos. Também a gente falava também sobre a questão de você fazer eletricidade à distância, né, você criando um campo magnético e a lâmpada acendia. Então é algo que isso era muito bacana, e algo que de uma certa forma a gente conseguia trazer uma proximidade, né, com a comunidade. Pode passar.
Nessa foto a gente foi numa escola aqui de Juiz de Fora, e aí também está com todos os módulos. Isso é uma coisa que eu vejo que foi muito importante do amadurecimento das escolas, que é algo que o ramo abraçou, né? A gente teve, em alguns momentos, é algo que começou com poucas pessoas, e através assim, da perseverança dessas pessoas que a gente conseguiu que expandisse e mais pessoas do ramo pudessem abraçar. Então é algo que eu imagino que um dos grandes responsáveis pelo projeto Três Escolas ter amadurecido muito foi justamente o ramo levar mais a sério a nível ramo, não somente a um nível capítulo, a nível grupo, mas com esse a nível ramo que a gente pode apoiar mais o outro. Tem ainda mais alguns minutos, Matheus? Sim, sim, pode ficar à vontade. Tem até Ah, as 9h32. ok. E aí, falando rapidinho, pode passar, Tama, obrigado. Essa visita foi que a gente resolveu esse ano, que foi mostrando sobre, isso daí foi mais sobre os módulos de energia, uma escola, isso daí foi o bacana é que nessa escola a gente conseguiu atender todas as turmas do turno da tarde e da noite. Inclusive, foi a primeira que a gente conseguiu atender uma turma do EJA. Apesar que, infelizmente, foi 8 pessoas só, porque era a turma pequena, mas foi algo que a gente conseguiu aproximar muito, por exemplo, turma do EJA, que geralmente é muito difícil que um projeto da universidade chega à turma do EJA. Então, a gente teve essa oportunidade de fazer junto com o Inter das Escolas. Aí, uma coisa que, para finalizar, falando sobre o projeto, por exemplo, quando a gente, né, vocês viram, né, que a gente tinha fotos antigas, 2018, 2019. Como que chegou na pandemia? Bem, as visitas teve que parar, mas o projeto também tinha que continuar. Então, o que a gente fez? Quando a gente percebeu que não tinha nem como visitar, a gente fez uma visita online, que assim, que as pessoas tinham uma turma, isso também é bacana, que foi de uma escola, que eu acho que nem era de Juiz de Fora, era algo externo e a gente pôde apresentar, apesar que era de forma limitada, mas era algo que a gente pudesse trazer alguma, alguma lucidez, assim, mesmo que seja distante, a gente pôde ver um pouco, as crianças viram algo que assim, que fosse diferente do que já era ofertado durante as aulas, né, na pandemia. E também a gente foi muito nas redes sociais, assim, a gente tentou apresentar alguns conteúdos para nas redes sociais para também sempre mover o grupo e tal. Né? Isso foi, a gente tentou fazer isso durante a pandemia, quando as visitas não tinha como. Então, e agora e a gente tem um planejamento agora para esse ano de repensar em algumas coisas, fazer novas experiências. A gente também está em parceria com um projeto do pessoal do ramo da UF, que é o que eles têm, que eles prepararam alguns materiais, né, no e-book, e a gente vai aplicar também isso durante as visitas das escolas. Pode passar. E uma das parcerias, né, que a gente faz também na Feira das Profissões, né, que inclusive uma delas, o Itares da Escola esteve presente, que a gente faz parceria com o Engenheiros Sem Fronteiras e o pessoal da Caixa Elétrica, e também a gente faz algumas atividades na Semana da Engenharia, né, trazendo algum assunto pertinente para os alunos aqui da UEJF. Pode passar. Bem, esse foi a minha palestra. Eu agradeço a atenção de vocês. Segue a nós nas redes sociais. A gente tem a rede social das escolas, o do ramo, e a do SAC, que a gente vai reativar em breve. Obrigado, pessoal.
Muito massa, muito massa. Obrigado, Carlos, pela apresentação. Muito bom saber as atividades que estão sendo desempenhadas aí em outras sessões, outros ramos. E agora a gente vai partir para um breve momento. A gente tem algo em torno de 5 a 10 minutinhos para algumas perguntas. Façam fila, levantem a mão. Quem for levantando, a gente vai dar a prioridade. E fique à vontade para conversar com o Carlos, comentar algo, perguntar algo. Agora é com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Yasmin, fica à vontade. Matheus, tem algumas dúvidas no chat. Aí, não sei se você está vendo. Quer que eu leia? Pode ler. Eu Certo. posso ler? São duas perguntas de Renata. A primeira é, se tivesse algo assim... Ah, tá, perdão. Uma dúvida, o I3E Irmão é ligado ao I3E Escolas ou são projetos diferentes? Eu acho que nesse caso eu chamo projeto diferente, porque o I3E Irmão, ele tem mais a ver, se não me engano, com... Acho que a Moura até... Acho que depois a Moura acho que pode até me corrigir também. Acho que é uma coisa entre ramos da seção Nordeste. Né? E aí agora o I3E Escolas é algo que... Talvez um nome que é parecido, pode ser parecido, mas é diferente. Mais alguma dúvida? Obrigada. Eu acho que isso responde à pergunta de Rê, e aí eu queria fazer uma relacionada às atividades, né? Caso a gente queira, aqui no nosso ramo estudantil, desenvolver algo semelhante. Tem material no site do I3E, onde a gente pode buscar, material de apoio, né, para dar suporte durante as oficinas, onde é que a gente pode encontrar esse conteúdo? Sobre o conteúdo, então, no nosso caso, a gente utilizou projetos desenvolvidos dos capítulos, por exemplo, o módulo de robótica e energia, a gente utilizou coisa que a gente tinha dentro do ramo, por exemplo. Não sei se não sei se vai ter, algumas coisas ainda são bem específicas, eu acho que algumas estão até sendo remoduladas, estão ainda, então acredito que algumas a gente ainda não tem disponível, que é algo interno dentro do ramo. Outras, você acha até a internet, por exemplo, no caso do circuito, a massinha de modelar é um projeto até já clássico alguns contextos, e aí alguns é fácil achar na internet. Outras, a Laura até inclusive vai falar que tem alguns recursos do I3E, que é, por exemplo, o caso do TASP, por exemplo, que você consegue encontrar em sites do I3E, mas alguns aqui você encontra na internet, por exemplo, a questão do foguetinho, você encontra na internet, a Damasceno de modelar também, a do indicador de pH também, assim, existe algumas coisas semelhantes que você vê em outras escolas, assim, então depende muito. Do que eles têm, aí eu não vou saber te falar quanto que vai estar disponível, porque também a ideia também, no caso da UF, está disponível assim, em breve. Ok, obrigada, Carlos. Respondido. Agradeço a pergunta, Yasmin. Tem mais uma? Por hora não tem mais mãos levantadas. Então, Tem no chat. Ô, gente, posso ler? aqui tá. Eu acho que vocês não estão vendo. Ok. Outra Não tem nome, é o pessoa. I3SS Antel Student Capital. Ok. Como foi realizar todas as atividades sabendo que seria um desafio e como sua equipe se motivou para incentivá-los a realizá-las? Acho que a primeira coisa que, por exemplo, no caso do 3 Escolas, começou dentro do I e do site. Eram 5 pessoas que era ainda o circuito científico. É algo que, infelizmente, eu não estava bem no início, mas eu posso falar de 2019 para depois. Acho que a primeira coisa eu acho que o principal desafio foi tentar modular o projeto. Assim como todo projeto, o mais difícil é ali no início, porque você tem que pensar de uma forma que o projeto seja. Por isso que é muito importante vocês participarem de treinamentos do SAC, tanto
tanto a nível da sessão quanto a nível da Renova, porque tem vários treinamentos sobre gestão de projetos. E no caso, quando é um projeto educacional, acho que a primeira coisa é acreditar no seu projeto. Primeira coisa é acreditar que ele vai ser bom, acreditar vai ser bom. E realmente, assim, as pessoas que criaram o projeto, elas sabiam do potencial, porque elas tinham elas sabiam do contexto escolar, das dificuldades como que dos professores que tinham em motivar, e é algo que elas sabiam que assim, e também tinha a questão, a gente tinha um problema com dinheiro, assim, eu acho que todo ramo tem problema com dinheiro, então o pessoal tinha que pensar também, como que fazer um projeto impactante, mas que não custasse pouco, né? E isso é algo que muito pertinente na nossa realidade, né? Então é algo que eu vejo que assim, a partir do momento que as pessoas acreditaram no projeto e também assim é persistência também, porque por mais que as pessoas ventam, tem pessoa que vai falar, nós não vai para frente. E isso aconteceu também no Entre Escolas. Aconteceu que algumas pessoas falaram, assim, não acreditavam tanto no potencial, mas a partir do momento que a gente teve apoio, que aí também teve essa questão. Alguns dos membros que entraram abraçaram o projeto e também conseguiram parcerias novas. Teve uma que foi, acho que foi no final de 2018, que teve a parceria de uma empresa Dow, que é uma empresa da indústria química, aqui da região de Juiz de Fora. Eles viabilizaram uma visita nossa em uma cidade aqui, ao lado aqui de Juiz de Fora. Eu acho que foi uma coisa que, assim, acho que depois dessa visita, que a gente, que eu acho que teve uma visibilidade. E acho que aí também vendo que aí também os primeiros concursos que a gente ganhou, que foi o da R9, foi o primeiro. Então aí as pessoas já começaram. Por isso que também, gente, é algo assim, aproveitando que agora no Brasil tá aqui menos de 15 dias, acho que se não me engano, não esqueçam de se submeter, mesmo que assim, aproveitam o saque de vocês para que vocês possam também saber como que se inscreve também, ter uma gestão do conhecimento. Isso é muito importante. Eu acho que isso também foi essencial também para que a gente também estruturasse também o projeto. Eu acho que isso também, porque também é importante ter essa gestão do conhecimento para que também as pessoas não tenham mais raiva do que prazer em fazer esse projeto. Então, quando o projeto é muito organizado, a chance de você passar mais prazer do que raiva é grande quando você tem essa gestão do conhecimento. Acho que agora eu vi que tem mais duas, da Clara e do Júlio. Dá tempo? Vamos fazer o seguinte, tenta responder eles no chat mesmo, Carlos, que aí a gente consegue também segmento a Boa. reunião. Aí, Então, ok. agora a gente começa para agradecer de novo, Carlos. Obrigado por toda essa palestra, todo o conhecimento que você trouxe. Agora eu passo para Valdir, para ele começar. As dúvidas que não puderem sendo tiradas agora, a gente pode também reservar um momentozinho no final com os palestrantes para tirar dúvidas, tá, pessoal? Agora eu passo para o Valdir, fica à vontade, Valdir. Bom, pessoal, boa noite. Gostaria de, primeiramente, também agradecer todo o time da Seção Nordeste e parabenizar por organizar esse evento. Realmente, no último que teve, né, eu também participei como ouvinte, enfim, eu acho que é um projeto muito legal e que traz bastante conhecimento que eu entendo que muitas vezes eles estão em algum lugar, mas ele acaba sendo um compilado e a gente pode, enfim, passar de uma forma diferente para as pessoas podem fazer pergunta, conversar sobre o tema, então eu acho bastante importante. Então, obrigado. Falando bem rapidinho de mim aqui, um pouco no foco da educação, né? Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um capítulo da Sociedade de Educação no Conselho Brasil, e eu estou como vice-presidente e tesoureiro. Enfim, um pouquinho do meu background aqui.
Eu em 3 slides, eu falei, não, não quero me apresentar, e a galera colocou tudo aqui. Mas, enfim, uma das vertentes que eu sempre gostei bastante de trabalhar essa parte de educação. Meus pais são professores, então, enfim, eu sempre tive muito isso aqui dentro de casa. Durante a UFABC, eu fui parte do programa que chama PIBID, não sei se vocês conhecem, mas basicamente é de iniciação à docência, na parte de matemática. Enfim, sempre gostei dessa parte de... Pode passar outros dois aí, ô Matheus. Já cheguei a dar aula em cursinho de engenharia, de reforço, em curso técnico de física ótica, enfim. Eu sempre gostei dessa parte da educação. Hoje eu não trabalho com isso, trabalho com tecnologia, gestão financeira de tecnologia, mas enfim, é uma coisa que eu também gosto bastante de fazer, essa questão de disseminar o conhecimento. Ah, pode passar, Tamara, por favor. Pode passar. Ali eram mais algumas coisas que eu participei, mas enfim. E aí, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da Education Society. Eu acho que os assuntos acabam se complementando, né? Um pouco do que o Carlos trouxe, o que eu vou falar, o que a Laura vai falar também, tem muita coisa interligada e eu até estava vendo algumas perguntas de vocês aqui no chat, que inclusive a gente pode pensar em alguma coisa no sentido da Education Society, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da sociedade, depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Pode passar, Tamara, por favor. Um pouquinho de história aqui. Ela foi fundada em 1957. A gente pensa, pô, mas o I3E, né, 1963 e tal, mas o I3E considera já antes, né, o ano das sociedades, enfim, dos grupos que ele foi agregando. Então, se a gente considerar lá o início do I3E, né, que foi quando foi fundada a primeira associação ali que compõe o I3E, a gente está fazendo 140 anos esse ano. Então, a sociedade foi fundada em 1957 e tem o interesse justamente nessa parte da educação, tecnologia educacional, disseminar conhecimento, tudo que for dentro do interesse do I3E, que na verdade hoje, felizmente, não é mais engenharia elétrica somente, né? É um amplo conhecimento aí na área de STEM ainda, mas outros conhecimentos em si também. Então, basicamente tudo a respeito de educação, e a sociedade até fala, se vocês, eu não trouxe material inteiro, né? Mas ela fala até sobre pedagogia no material que tem, né, sobre a sociedade, então é muito legal, assim. Claro que a pedagogia faz parte da educação, mas a gente não imaginaria, né, alguma coisa nesse sentido, pensando em sociedades que geralmente são muito técnicas, enfim. Ela tem 75 capítulos ao redor do mundo, ainda não é uma sociedade grande, se vocês forem parar para pensar, para comparar com outras sociedades, né, como a CS ou a PES, por exemplo. Eu faço parte da CS e o número de capítulos realmente é bem maior, mas é uma sociedade que a gente vê que está tentando expandir, disseminar, porque afinal de contas, talvez ela seja base para todas as outras, né? Se a gente faz alguma coisa hoje é porque a gente de alguma forma aprendeu sobre isso, enfim, e aprender e ensinar faz parte da Education Society. E aqui no Brasil a gente tem 3 capítulos, 2 profissionais e um estudantil, um no Conselho Brasil e um joint chapter que acaba não sendo o foco desse joint, né? Aqui na seção Sul Brasil é mais engenharia de energia e tudo mais. E um estudantil na UNB. É, Pode passar, por favor. E aí, um pouco da missão, visão e o que eles pensam, né? Ser um líder global em educação e engenharia, e a visão ser uma organização internacional justamente para ser reconhecida, né? Não vou ler tudo, mas enfim, que justamente propaga e seja reconhecida como referência aí em educação. E aí, através de algumas atividades no planejamento estratégico da sociedade, então, aumentar o reconhecimento das conferências que hoje já existem, tanto
conferências em si, quanto publicações em revistas. Hoje a gente tem 2 revistas da sociedade. Criar e disseminar padrões também, aumentar membros e capítulos, e eu acho que isso aqui é um ponto muito importante que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas basicamente quando a gente faz parte de um grupo, quanto mais pessoas a gente tem e mais unidades operacionais, né, ou organizacionais, no caso do 3E, mais a gente consegue trocar experiências, enfim, porque a gente não está sozinho, né? Então, é isso. E soluções para educação também, através, seja de plataforma, ou até um pouco do que o Carlos falou, gerando materiais de ensinos, ou algumas coisas que possam facilitar o ensino, enfim, a propagação da educação aí pelo mundo, tá? Tamar, por favor. E aí, falando um pouquinho de membresia, que é um assunto que geralmente é perguntado, né? Beleza. E aí a gente faz a membresia, quais são os benefícios que a gente tem? Então, tem alguns benefícios que eles acabam sendo meio padrão do I3A em si, mas tem outros legais, enfim. Quando a gente assina, né, vira membro da Sociedade da Education Society, a gente recebe automaticamente a Transactions on Education, e a IEEE Latin American Learning Technology Magazine, que é essa I3E Rita. Então, são 2 revistas aí em educação que a gente recebe por e-mail, então esse é um ponto. A gente tem acesso a Distinguished Lecturers, não sei se todos conhecem, mas as sociedades mais as sociedades, né, do que o I3E, eles têm esse programa que são pessoas que são renomadas em um determinado assunto, então, eles se candidatam e aí são selecionados e não, é legal, você agora faz parte aqui do nosso quadro de palestrantes honorários, enfim, nesse sentido, para que ele possa disseminar conhecimento, né? Então, caso a gente queira, a Education também tem alguns palestrantes que geralmente são internacionais, né? Não que não sejam do Brasil, sim do Brasil também, mas enfim, internacionais que eu digo de alcance mundial que sejam renomados no mundo e que possam oferecer algum tipo de conteúdo para ali o grupo que você está. E aí, enfim, podem ser chamados e a sociedade cobre. Esse é um outro benefício. Tem esse Teaching Excellence Hub, que basicamente é como se fosse uma plataforma ali, que tem várias ferramentas, cursos, um pouco ali do que o Carlos falou de material que possa ser utilizado em ensino, tudo mais, aí, engenharia, ciência da computação, tecnologia, alguns assuntos. Então, são alguns materiais que podem ser acessados e utilizados para quem é membro. Mocks, né? Acho que os mocks ficaram bastante. Mock é um nome meio genérico, mas eles ficaram bem famosos aí durante a pandemia, principalmente, né? Porque todo mundo mandava listas enormes de vários cursos grátis para as pessoas fazerem online, mas basicamente é uma plataforma de cursos que a Education tem acesso também, outras sociedades também têm, então isso é legal. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas com certeza vocês vão perguntar, eles abrem financiamento 2 vezes no ano. Estava aberto agora no começo do ano, fechou. Financiamento que eu digo é para fazer projeto, tá, gente? E aí abriu para projetos que sejam a partir de junho desse ano até o começo do ano que vem, se eu não me engano. Ou só do meio para o final, não me recordo agora, tá? E um outro que vai abrir em julho, que é para 2025. Então, são projetos que você manda ou iniciativas que você queira fazer, e aí você pode pedir um determinado valor, manda o orçamento, enfim, como se fosse um financiamento de uma sociedade, né? Para um capítulo. Mas esse é o ponto, né? Para você poder pedir esse financiamento, a gente precisa ter um capítulo aberto, tá? E eu já vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, um ponto importante todo mundo sabe, alguém sabe, vamos interagir um pouco, né? Porque só eu falando é chato, mas
Vocês sabem quanto que é a membresia da Education Society? Sem pesquisar. O primeiro que responder certo não ganha Zero. nada, porque É barata. $1? não é zero. Quem falou $1? Fui eu, Tamara. Muito bom. Eu te dou um broche da Education Society na RNR, então. Exatamente, tá no... mas você não pode, você tá com o slide, pô. Não, pode, esquece, Não, não vai ganhar mas nada. Não, 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 eu não. tô vendo o que vocês estão vendo. Não, 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 não. É o próximo slide, então pode mudar a Tâmara em parcial, né? Então, gente, como- é, a membresia tá $1, tá? Inclusive, com a gente em época de meia membresia, agora ela tá saindo 50 centavos de dólar, então isso é tipo, sei lá, 2,50, tem os juros, né? Enfim, mas menos de R$ 3. E eu acho que é um ponto que talvez a gente já possa entrar agora, falar sobre esse assunto, mas muita gente, eu percebo no Brasil, e às vezes até mais do que em outros lugares no mundo, eu percebo que a gente gosta muito de atividades educacionais e talvez muito por conta da realidade que a gente vive, a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam de ajuda nesse sentido, e enfim, como eu disse, né, para vocês, já participei, antes de fazer a FABC, eu fiz um ano de licenciatura em Física na Unicamp, e uma das coisas que a gente discutia justamente nas aulas de ensino de Física era a dificuldade de a gente ensinar. Beleza, hoje imagino que todo mundo aqui, por mais que às vezes até nem seja engenheiro, mas faz parte de algum grupo, algum curso de STEM, né? Mas geralmente esses são, não é a maioria, né? Geralmente a maioria, pessoal, sei lá, talvez de humanos, alguma coisa assim. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas já teve algum tipo de experiência meio traumática, justamente porque o professor de exatas, ele chega lá, cospe o conteúdo e, não gosto de matemática, física, química, enfim, ciências, porque o meu professor, enfim, a didática não é boa, alguma coisa assim. Outras matérias, geralmente, você consegue ler e, enfim, de repente até decorar para passar na prova, alguma coisa assim. Então, eu sinto que aqui no Brasil a gente tem, sinto não, sinto e vejo, né, que aqui no Brasil a gente tem muitos projetos educacionais desse cunho de ensinar e ir em escolas públicas, então, pois é, Gabriel. Exatamente, e eu estava falando de ensino médio, né, quando a gente chega na universidade, então, é pior ainda, né, enfim. Pode passar, Tamara, por favor. Então, a gente tem esse perfil aqui, e é uma coisa que, aí falando um pouquinho já das atividades em conjunto, eu não completei esse slide, eu queria pedir desculpa ao Matheus e ao Gabriel, mas Alisson e eu, não sei se vocês conhecem Alisson, mas o Risse citou aí no começo da nossa apresentação, né? Ele hoje é, enfim, dentre muitas coisas também, um dos voluntários, grandes voluntários que a gente tem aqui no Brasil, mas a gente está junto nessa empreitada aí. Ele está como presidente do capítulo de educação, aqui da Sociedade de Educação, do Conselho Brasil. E o fundo que eu falei para vocês lá no começo, uma das nossas, dos nossos desejos, né, é justamente o que a gente sabe que tem, e aí juntando um pouquinho com o que vocês fazem nos ramos estudantis, algumas vezes é muito legal, fantástico esse tipo de atividade, só que eles acabam ou entrando em algum outro debaixo de algum capítulo ou debaixo do ramo, e às vezes essas atividades educacionais não ficam tão concentradas, acabam às vezes se perdendo, enfim, ou não tem tanta troca de experiência entre um e outro. Então, uma das coisas que a gente propôs nesse fundo que eu falei para vocês é de alguma forma tentar ajudar com atividades, enfim, que seja uma palestra ou uma reunião com alguns ramos, o máximo de ramos que a gente conseguir, na verdade, para a gente tentar fundar novos capítulos estudantis da Education Society aqui no Brasil.
Então, a gente está esperando, né, para ver se eles aprovam a iniciativa, e mesmo que eles não aprovem em si a iniciativa, a gente conseguiria, de alguma forma, e já está fazendo, né, disseminando um pouco mais a sociedade aqui no Brasil. E aí eu até queria pedir desculpa ao Matheus e ao Gabriel, que estão aqui, mas hoje eles estão já quase como IP, né? Então eles já estão ajudando a gente aí nesse capítulo profissional de educação, e é um desejo dos meninos também de participarem mais ativamente. Então a fotinho deles não está aqui porque eu não completei o slide, mas gostaria de citá-los também, que eles já estão, enfim, dando várias ideias e comprando as nossas ideias, né, que a gente falou lá sobre fazer isso. Ajudaram, inclusive, a escrever a proposta também desse projeto que a gente tem de expandir a sociedade aqui no Brasil. Então, vale a menção. E um pouquinho dos nossos objetivos aqui é justamente expandir a Education Society no Brasil. A gente teve um contato com a diretoria, eles amaram a ideia. E realmente o Brasil é um país que tem muito potencial para várias sociedades, inclusive, mas para a educação, acho que é um dos maiores. E aí isso passa por aumentar o número de membros, e agora eu falando que é 50 centavos, eu não vejo mais nenhuma desculpa para ninguém aqui ser membro da Education Society. Criar essa comunidade, né? Igual eu falei lá no começo, se a gente, enfim, quando a gente faz parte de alguma coisa, quanto mais gente tem, melhor, porque a gente consegue trocar mais e, enfim, gerar mais ideias. Então, criar essa comunidade, a gente tem um grupo hoje no WhatsApp, né? Não sei se todos têm, mas eu acho que o pessoal pode mandar depois, ou eu posso mandar depois também, para a gente trocar ideias sobre isso, sobre projetos aqui que vocês falaram, enfim. Desenvolver mais atividades na área de educação e fomentar e incentivar novos capítulos pelo Brasil. Então, vamos ver se a gente consegue abrir alguns capítulos aí. E se alguém tiver interesse, pode falar comigo, com o Alisson, Matheus, Gabriel, enfim. Acho que era isso, era mais uma introdução da sociedade. Eu já participei de alguns projetos também de educação no ramo da FABC. Se vocês quiserem conversar um pouquinho, fazer algumas perguntas também, enfim. E era um pouquinho do que eu queria passar hoje para vocês. E o próximo é só meu contato, caso alguém queira entrar. Mas obrigado aí de novo, gente. Show, muito bom. Obrigado, Valdir, pela apresentação. Como você falou, estou com raiva, você não colocou nossas fotos ali, me senti triste, brincadeira. Mas é bem isso, tanto que esse é um dos objetivos do Know-how de hoje, informar, além de outras iniciativas, né, questão histórica, o conhecimento dos nossos membros, nossos voluntários, iniciativas que já foram desenvolvidas, ferramentas, capítulos como o próprio Education Society, né, sociedades, no caso, de suas representações, os capítulos, qualquer coisa a gente se mantém à disposição. Tem algumas dúvidas, Valdir, para você no chat, se quiser ficar à vontade para responder o pessoal. Como o tempo está um pouquinho apertado, a gente vai passar direto para a Laura, e aí no final, quem quiser ficar para o final, a gente pode fazer esse compiladão de dúvidas com os palestrantes, tá? Mas aí agora a gente passa para a Laura para ela fazer sua apresentação. Fica à vontade. Ah, ué, esse slide acabou caindo lá atrás, ó. Ele não era para ele estar, era para ele estar no meio da apresentação. Desculpa, gente, era um outro benefício também que, enfim, como todas as outras sociedades, a Education também tem algumas premiações, né? E agora tem 2 novos prêmios aí, um de melhor dissertação de doutorado e um de excelência em livro didático, né? E só para minha defesa, eu não coloquei nem o meu nome e o cargo debaixo de mim e do Alisson, então é sinal de que o slide realmente está terminado. Bom, acho que tem a pergunta da Renata só, mas podemos passar para sem problema. Mas não, Renata, pode participar, qualquer grupo do ramo, enfim, qualquer pessoa pode participar, na verdade. A ideia é divulgar a comunidade. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Tá de boa, Matheus? Sim. Ah, ótimo. Se oscilar um pouquinho a internet, vocês me avisam que aí eu posso desligar a câmera, que ajuda.
Bom, eu sou estudante de engenharia civil na UFRB. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite a Matheus e ao SAC. Eu fiquei muito feliz quando ele me chamou e quando eu vi os outros palestrantes. Eu conheci Carlos ano passado na RSR e eu falei, ele, são dois palestrantes de peso, mas darei o meu melhor. E voltando aqui à minha apresentação, eu sou estudante de engenharia civil na UFRB, participo do ramo I3E UFRB, já atuei em alguns cargos, fui presidente no ano passado, fui voluntária exemplar Antônio Bastos ano passado, e esse ano eu estou como coordenadora de atividades pré-universitárias do SAC da Seção Nordeste. Pode passar, então, por favor. Bom, eu gostaria de falar com vocês um pouco das atividades educacionais que são oferecidas pelo I3E e que, por muitas vezes, a gente acaba passando despercebida ou passando batido, eu acho que principalmente por não pesquisar. Porque uma coisa que eu percebi é que os sites disponíveis dentro da plataforma do I3E são bastante didáticos e informativos. Bom, atualmente, o cargo de coordenação de atividades pré-universitárias está dividido entre eu e Gabriel Lima, da UFC Sobral. E, bom, são atividades educacionais que incentivam estudantes pré-universitários nas áreas de STEM. Eu vou fazer meio que um apanhado do que Carlos e Valdir falaram aqui, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar no final. Pode passar, então, por favor. Bom, eu trouxe 3 exemplos de atividades que eu considero principais e bastante importantes dentro do I3E, que é o Portal de Informação Try Engineering, o Projeto de Engenharia em Serviço Comunitário, que é EPICS, e o Programa de Professor em Serviço, que é o TISP, que Carlos falou um pouquinho e eu vou trazer um pouco mais detalhado. Pode passar, tá? Bom, o tryengineering.org é uma plataforma para professores, alunos e voluntários do I3E. Ele tem como principais objetivos capacitar educadores para promover a próxima geração de profissionais em tecnologias e também ele fornece planos de aula e recursos nesse desenvolvimento de atividades que envolvem e inspiram a comunidade acadêmica e profissional. Pode passar, Sam. Então, ele é basicamente dividido a plataforma, todo o site. Depois, no final, eu deixo o site no chat, ou se Moira ou alguém puder deixar, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Mas ele é basicamente dividido nessas 3 pontos principais, que são professores, alunos e voluntários do I3E. Para professores, eles trazem recursos para a sala de aula, para alunos, recursos para explorar a engenharia, e para os voluntários do I3E, recursos para divulgação e STEM. Inclusive, obrigada, Moira. Inclusive, na Education Week, irá acontecer 2 webinários, eu não vou lembrar agora as datas e horários, mas que vai especificamente tratar do tryengineering.org. Então, eu aconselho que vocês participem, porque vai ser bastante interessante. Eu tenho certeza que eles vão desenrolar um pouco mais esse site e essa plataforma. Dentro da plataforma do tryengineering, pode deixar então, por enquanto. Dentro da plataforma do tryengineering, existe um portal STEM para voluntário para universitário, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar a página do Vetus Events, mas quando a gente submete algum evento lá, ele coloca tipo um mapa e sinaliza algumas setas dos eventos que estão disponíveis. Dentro desse portal, no tryengineering, eu achei muito mais interessante que ele disponibiliza atividades mundiais. Então, além da gente conseguir submeter, através do Vetus, as nossas atividades, que é uma forma de pessoas do mundo terem essa visualização, a gente também consegue participar de outras atividades das outras seções e regiões. Pode passar, tá? Por favor. Bom, o EPICS em 3E, que inclusive a gente divulgou no Instagram do SAC,
que está com a deadline para submissão de atividades até o 1º de maio. Ao longo aqui da apresentação sobre o EPICS, vocês vão entender melhor como funciona e como fazer essa submissão de atividades. Bom, a missão... Deu uma travada aqui, mas acho que voltou. A missão do EPICS é capacitar estudantes universitários para trabalharem junto com profissionais técnicos e comunidades ao redor do mundo, e trazendo benefícios como desenvolvimento da força de trabalho, habilidades profissionais, apoio sem fins lucrativos e avanço nas áreas de STEM. Isso porque eles incentivam a formarem grupos de trabalho e trabalharem com líderes de 3E. Como assim? Pode passar, Tam, por favor. Existem iniciativas centrais dentro do EPICS divididas nessas 4 categorias. São acesso e habilidades, que são projetos que envolvem problemas de acessibilidade, desenvolvimento de serviços adaptativos e tecnologias de apoio. Tem também a parte de ambiente, que são projetos que desenvolvem novas formas de utilização de fontes de energias renováveis, como criação de água potável, produção de eletricidade, por exemplo. Existe também educação e divulgação, que, como o nome sugere, são projetos que enfatizam a criação de ferramentas inovadoras por estudantes universitários, que podem ser usados para envolver tanto estudantes de ensino médio e de ensino fundamental. E existe também a categoria de serviços humanos, que são projetos que aproveitam a tecnologia para atender às necessidades da comunidade, da sociedade. E, assim, pelo menos aqui na seção, que é que eu tenho mais aproximação, mais visibilidade, eu já vi diversos projetos, inclusive no ramo de 3E da UFRB, que eu faço parte, que poderiam ser submetidos para o EPICS. E dentro desse apoio que eles oferecem, existe um financiamento. Pode passar, Tam, por favor. Basicamente funciona desse jeito. Você procura, tipo assim, bola um projeto, uma necessidade da comunidade, dentro daquelas 4 categorias que eu mencionei agora há pouco, e aí você vai montar um grupo de trabalho, fazer um documento que dê detalhes desse projeto, especificando o cunho social envolvido, a equipe do projeto, vai buscar uma parceria sem fins lucrativos dentro da sua cidade, pode ser empresas de engenharia, engenheiros da universidade, e aí vem a parte que entra o financiamento ou o orçamento. Como é que funciona? A gente submete o nosso projeto, a nossa atividade, e eles irão avaliar. Caso seja aprovado, a gente recebe esse financiamento, que vai ser estipulado de acordo com as necessidades do projeto, e depois acontece a parte de, assim como todo projeto, de documentação. A gente submete documentações trimestrais do acompanhamento do projeto, até porque esse financiamento pode ser de até $10 mil. Isso, claro, dependendo da necessidade. Então, é bastante dinheiro, e se for um projeto que custe essa quantidade máxima, precisa de uma documentação que explique como é que está sendo desenvolvido, o que é que está acontecendo. E, ao final, ele vai submeter uma documentação falando sobre o impacto, se o impacto estimado foi alcançado e todos os detalhes do projeto. Dentro da plataforma do EPICS, do site, existem diversos projetos. Eu trouxe 3 exemplos que eu queria mostrar a questão, principalmente do financiamento, da diferença de valores. Pode passar, Tam, por favor. Por exemplo, esse programa Estudante Inovador do I3E. Foi um projeto realizado pela Uganda no ano passado, em fevereiro de 2023, e teve um financiamento de $9.850. Então, foi um financiamento alto. Era um projeto destinado a fazer treinamento
com estudantes, de forma que desenvolvesse essa vontade deles de trabalhar nas áreas STEM. E os líderes do projeto foram as universidades lá da Uganda e tem uma associação de estudantes e professores de Uganda, que são esses apoios sem fins lucrativos que eu mencionei anteriormente. Pode passar, então, por favor. Esse é um mouse adaptável, que foi desenvolvido pela Universidade da Flórida e foi também no ano passado e teve um financiamento de $1.000. Então, a gente percebe a diferença dos valores de financiamento. E esse mouse, ele foi desenvolvido basicamente para jogos de videogame, que foi feito com impressora 3D e trouxe aplicações de videogames convencionais, como o Xbox, por exemplo, mas que todos conseguissem jogar sem limitações físicas. Inclusive, ele teve uma parceria de 2 grupos, que foi o Alívio Geracional em Próteses e Mãos para Amar. Pode passar, tá? E esse aqui teve um financiamento um pouco mais baixo, de $800, foi desenvolvido na Índia, pela Faculdade de Engenharia, eu não vou saber falar esse nome, mas indiana, e ele era um aplicativo para segurança feminina. Basicamente, ele dava um suporte para as mulheres e era um aplicativo de fácil funcionamento e em qualquer lugar. Pode passar, tá? Caso vocês fiquem com alguma dúvida de como acontece esse financiamento, apesar de ter lá no site, podem me procurar depois e a gente tira as dúvidas. Bom, o TISP, ou Teacher in Service Program, que é o Programa de Professores em Serviços, traduzindo ao pé da letra, eu costumo dizer que é o que eu tenho mais propriedade para falar, porque a gente desenvolveu na UFRB. A pandemia fez com que o grupo parasse de realizar atividades. Até hoje não conseguimos voltar, porém, uma das minhas metas esse ano é voltar a desenvolver atividades pelo TISP. E o TISP é basicamente um grupo formado de voluntários, que pode ou não existir uma diretoria. Ele não é um grupo de afinidade, nem um capítulo técnico, mas pode sim existir uma diretoria que sirva para coordenar as atividades. E o objetivo do TISP é capacitar os voluntários do programa com ferramentas e estratégias para melhorar o nível de alfabetização tecnológica de professores e alunos. Pode passar. Como desenvolver o TISP? São atividades preparadas por voluntários de 3E, como eu falei agora, e existem testes em sala de aula. Por exemplo, toda atividade que a gente preparava para desenvolver nas escolas, a gente testava antes, os voluntários faziam uma reunião de apoio para testar e tirar todas as dúvidas antes de levar para as escolas. E, principalmente, alinhar os padrões educacionais. O I3E possui diretrizes de como trabalhar com crianças e a gente levava para escolas de ensino fundamental ou ensino médio, então eram crianças, adolescentes, jovens, então precisava ter esses padrões educacionais para a gente saber como lidar, como conversar com eles. E o nosso principal objetivo era propor atividades desafiadoras e enfatizar o trabalho em equipe. Uma das atividades que eu achava mais legal do TISP era a torre de canudo plástico mesmo. A gente dividia em grupos e eles tinham esse desafio de pensar, de bolar um projeto. Então, era desenhada a ponte, como ficaria, e aí eles montavam com os canudos e tinha esse desafio de qual grupo conseguiria montar primeiro, qual torre maior. Então, era bem divertido. E também destacar e incentivar projetos voltados para a engenharia, que eu vou mostrar mais à frente, que era o projeto que a gente mais estava aplicando em 2018 e 2019. E assim como o Carlos mencionou, uma das propostas é utilizar materiais comuns e acessíveis, como os canudos. Pode passar, então, por favor. Essa é uma foto do grupo. Nesse dia eu não estava nessa aplicação, mas foi num colégio próximo à universidade de estudantes do ensino médio.
E aqui na UFRB, a gente realizava reuniões de treinamento, aplicação de atividades didáticas, o desafio da Torre de Canudos e algumas palestras. Isso, a maleta. Essa maleta era o projeto, assim, a atividade que a gente mais desenvolveu antes da pandemia. Pode passar, tá? Eu acho que tem umas fotos depois. Isso, aqui mais perto dá para ver. Era basicamente um kit didático de circuitos elétricos. Então, como é que funcionava? A gente tinha duas placas para montar os circuitos e vem várias revistas. Então, é bem didático. A gente levou para a escola de ensino fundamental 2, e aí a gente dividia os grupos, dava o mesmo circuito e fazia esse desafio de trabalhar em equipe e ver quem terminaria o circuito primeiro. Nessa foto do meio aqui eu tô bem apertadinha ali, mas estou ali no meio dos alunos. E era basicamente assim que a gente trabalhava com o TISP. Eu aconselho os ramos a desenvolverem atividades do TISP. E como eu falei, qualquer dúvida pode me procurar, a mim ou a Gabriel. E era isso que eu tinha preparado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Perfeito. Eu tenho não uma dúvida, mas eu tenho um ponto complementar antes de a gente partir para as dúvidas. Então, eu vou só te cobrir aqui. Aproveitando, já que ninguém comentou tão profundamente sobre o Education Week, eu vou trazer esse ponto só para a gente finalizar e partir para as dúvidas em si. Dentre várias outras coisas, né, o I3E incentiva as atividades educacionais, como vocês viram, o Laura acabou de falar, né? Isso é muito recomendado não só pelas aplicações e pelo impacto dentro das comunidades e das universidades em si, mas pelo nosso próprio aproveitamento quanto voluntário também, como eu falei no começo. Nada paga você ver uma criança se interessando pela ciência, pela tecnologia, e você vê aquele brilho no olhar dele. É uma das formas, um dos retornos mais interessantes que a gente tem do voluntariado e da membresia. Então, o I3E está na terceira a Education Society, acho que é a Education Society e o I3E de forma geral, em conjunto com várias de suas sociedades, né, estão desenvolvendo a Education Week, essa já é a terceira edição da Education Week, e está aberta, ainda estão abertas até o final do mês as inscrições até ontem, no caso, as inscrições para embaixador. No caso, a gente ainda tem a parte de submissão, né? Do período de 14 a 20 de abril, a gente está com um período de inscrição, submissão de atividades para a Education Week diretamente em si, né? Então, porque esse timezinho que vocês estão vendo é justamente isso. E é bem fácil, basicamente você vem aqui em Submit e faz toda a descrição da atividade que você gostaria de desenvolver no seu grupo ou na sua universidade, caso não tenha um grupo I3E na universidade, pode ser procurado outros grupos parceiros e tentar desenvolver isso de forma conjunta. E a gente tem também aqui essa aba de Special Offers, que é onde podem ser aplicadas outras atividades, outros eventos, fora desse período, né, que seriam realizados fora desse período de 14 a 20 de abril. Então, é uma janela de oportunidade que a gente tem aí para estar desenvolvendo atividades ligadas ao I3E também dentro das nossas universidades, da nossa comunidade, de forma geral, causando esse impacto e vendo na prática essa aplicação. Era só o finalzinho que eu queria trazer para vocês, antes da gente abrir para parte de dúvidas. Além disso, eu queria fortalecer para vocês, tá já no bate-papo, né, o formulário de inscrição de presença, né, formulário de presença, e agora vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas com o Valdir, com o Carlos, com a Laura, comigo mesmo também. Sintam-se à vontade, esse tempo agora é para vocês. Getúlio, pode ficar à vontade. Levantou a mão primeiro. Getúlio levantou a mão primeiro, pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta.
Posso sim. A Clara pediu no chat meu e-mail de contato, eu vou deixar aqui no chat também para quem quiser. Alô? Tá ouvindo, Matheus? Estamos Sim, sim. escutando sim. Bom, eu estou assistindo aqui tudo desde o início, quietinho, quietinho, quietinho. Ouvi com a maior atenção Carlos, Laura, Valmir, e esse trabalho conduzido por você, Matheus. Vocês são instigantes. E isso traz a mim uma certa angústia, porque eu compartilho inteiramente da visão de vocês, dos recursos que oferecem para que maximizemos em relação à sociedade, mas eu sinto uma lacuna muito grande mesmo, entre todo esse idealismo, toda essa juventude, toda essa parafernália de conhecimento, de tecnologia, e eu fico assim com a sensação de uma certa distância da sociedade com a qual eu convivo. Tá? Naturalmente, isso não me faz me render. Tá? Sigo aqui com vocês quietinho e à disposição a respeito de todo esse segmento. Tenho a oportunidade, sim, tenho tido ao longo desses últimos tempos da minha vida, de participar com jovens estudantes de pré-primário ainda, hein? E também de universitários de prêmio de tecnologia e inovação, e é uma coisa que me move. Por isso, então, eu fico muito entusiasmado com essas apresentações de Valmir, de Laura e de Carlos, e estou à disposição. É muito cômodo se tornar à disposição, mas eu realmente estou pronto para unir esforços junto a vocês. Um abração, hein? Muito bom. O seu Getúlio sempre está muito disponível para a gente. É muito interessante ver isso. A gente consegue aplicar bastante coisa nessa brecha que ele dá para a gente. Viram muitos projetos aí, seu Getúlio. Pode esperar. Além disso, o Moira estava com a mão levantada. Quer falar alguma coisa? Eu tava, Matheus. Na verdade, eu queria comentar algo que Valdir falou, né, na fala dele, e me trouxe uma lembrança, assim, muito específica, porque eu participei, na verdade, eu comecei a participar do I3E lá em Portugal, né, quando eu estava fazendo intercâmbio. E quando eu voltei para cá, que eu entrei no I3E da UFBA, foi um choque, assim, absurdo, porque enquanto lá a gente só fazia workshop, atividades internas para dentro da universidade, enfim, coisas, né, pensando só em nós mesmos, aqui a gente faz muito mais coisa para fora, porque é justamente aquilo que o Valdir falou, né, nossa realidade é completamente diferente. Lá as escolas, por mais, né, que seja pública ou que seja, é relativamente de qualidade, né, muito diferente de escolas que a gente tem aqui no ensino público. Não estou falando que todas são ruins, né? Mas a gente vê que tem uma precarização ali do ensino público, principalmente ensino público fundamental e médio. Então, a diferença é gritante, e justamente por isso, né, surgem essas oportunidades da gente aplicar atividades, conhecimentos que a gente pega no I3E nas atividades educacionais. E eu acho que não é só uma oportunidade, né, mas também algo que a gente tem que fazer, né, para retribuir de alguma forma à sociedade o que ela nos dá através da educação, seja de universidade pública privada, ou universidade pública gratuita, desculpa, ou enfim, de qualquer outra forma. Eu queria pedir para vocês, né, bastante, que se inscrevam, né, inscrevam a atividade de vocês na Education Week. Está tendo um movimento bem forte aí da R9, né, tentando trazer mais eventos, principalmente aqui no Brasil, porque eles veem esse potencial, né, eles sabem que a gente tem muita atividade educacional, e eles querem que isso seja mais divulgado, né, que as outras pessoas nas outras regiões, as outras seções, né, que não têm a mesma realidade que a gente, vejam o trabalho que é desenvolvido aqui. E se inspirem e mudem, modifiquem e adaptem para a realidade deles, né? Mas é uma coisa que eles estão buscando fazer, né, com bastante intensidade nessa Education Week, que é procurar apoio, procurar embaixadores e registrar eventos daqui do Brasil.
Então fica aí o convite para todas as universidades, que eu sei que todas têm um projeto educacional relacionado com o I3E, que se inscrevam no Education Week e que pensem aí futuramente, quem sabe, abrir um capítulo, né, da Education Society. Lindo demais, lindo demais. Belas palavras. Quase que eu. Enfim. Bom, mais alguém tem alguma dúvida? Mais alguém tem algum comentários, dúvidas? Podem ficar à vontade, tá? Caso não tenham, eu vou pedir para vocês abrirem suas câmeras e tem mais um avisozinho que Pedro Risse vai trazer para a gente. Mais alguma dúvida, pessoal? Enquanto vocês vão abrindo a câmera aí, eu vou avisando. Gente, sábado, às 3 horas da tarde, o SAC está organizando mais um webinar, só que dessa vez sobre o código de ética. Então, o palestrante vai ser Renan Lopes, ele faz parte, né, do comitê do MDA sobre ética e conduta dos membros. Então, assim, vai ser uma oportunidade incrível para aprender mais sobre o código de ética do 3E, sobre como os membros e voluntários dos ramos, né, enfim, do I3E em geral, devem se comportar, o que deve ser seguido. Então, mandei aqui no chat o link da inscrição. Vai ser sábado, dia 6, às 3 horas da tarde, pelo Google Meet também. Então, se inscrevam para receber aí o link e participem, porque vai ser um momento e um treinamento muito importante, não só para os líderes, mas para os voluntários em geral. Perfeito. Quero ver todos aí com a câmerazinha aberta, tá, pessoal? Agora a gente vai tirar a nossa foto oficial. Então, não pressionando, mas sinta-se à vontade, seria muito interessante. Abram suas câmeras e vamos tirar foto e fazer um encerramento da nossa chamada de hoje. E a câmera de uma trancada aqui tá aberta aí? Não, ainda não. Tamara, eu tenho... Muito bom ver esse pessoal aqui, viu, Matheus? Quase 11 horas da noite da segunda-feira e essa galera aqui, firme e forte. É assim que a gente percebe quem merece premiação ou não. Brincadeira, brincadeira. Tá, vamos lá. Vou contar até 3, tá? Depois disso eu tiro a foto aqui, mas se a galera do SAC também quiser me complementar, eu não sou um fotógrafo, nem com print de câmera possível. Então, sinta-se à vontade. 1, 2, 3. Show. Obrigadão, pessoal. Com isso, encerra o nosso know-how no mês de março. Como o Pedro falou, sábado nós temos uma apresentação também, né, uma palestra com o Reiron sobre a parte do Código de Ética. E aguardo vocês sábado e mais para frente ainda nesse mês para o próximo know-how de abril. Até mais, pessoal. Boa noite. Até, pessoal. Boa noite. Gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite.